Boa tarde. Fazer um breve comentário, na medida do possível, sobre a sanção do presidente Lula à Lei 14.689, recentíssimo agora, no mês passado. Essa lei, em matéria tributária, é importante porque ela muda a regra do voto de desempate no CARF. Para quem não sabe, o CARF é um órgão administrativo de julgamento de recurso. Então, pensemos o seguinte: você tem um recurso, uma cobrança tributária que você não concorda, a Receita te cobra e você tem o direito de fazer o recurso ao CARF e mandar para o CARF analisar. No governo Bolsonaro, eles alteraram essa lei. Antigamente, antes do governo Bolsonaro, a lei era do jeito que está atualmente, ou seja, o voto de desempate antes do Bolsonaro era a favor do Estado, ou seja, se empatasse, a dívida era devida. Bolsonaro, em 2020, edita a Lei 13.988, muito naquela tentativa de desonerar um pouco a estrutura tributária nacional, ou seja, diminuir um pouco a carga tributária, e muda a regra e fala o seguinte: em ocorrendo empate no julgamento de um caso no CARF, o beneficiado é o contribuinte. E isso vigiou até agora. Lula altera a regra de novo e estabelece que, em caso de empate, o beneficiado é a União, é o Estado. O que isso importa? Importa, de fato, que esse movimento busca aumentar a quantidade de arrecadação tributária. O presidente o ministro, né, no caso Haddad, na declaração recente dele, falou que eles deixariam de receber 59 bilhões, ou seja, faça a análise inversa, eles vão cobrar 59 bilhões dos contribuintes que têm alguma demanda tributária lá no CARF. Não espere o CARF toda a complacência do mundo, provavelmente existe uma pressão grande arrecadatória, muito grande. Então o caminho o caso é justiça, discutir isso na justiça, se bem que questões tributárias na justiça também são assuntos bem delicados, e vindo do CARF uma decisão, você já entra perdendo, tá? Nesse projeto de lei, vários senadores incluíram emendas para tentar equilibrar um pouco mais essa disputa, mas o presidente da República vetou todas. Então, questões como redução de multas, no caso de ofício, redução de multa por erro excusável, por divergência de interpretação da lei, redução de multa por práticas reiteradas, vetou tudo. Vetou também perdão de dívida em casos específicos que tinha um projeto na lei interessante, vetou. Vetou também decisão pretoriana, que é aquela decisão. Imagina uma multa do Estado, você deve 10 mil e o Estado te condena a pagar uma multa de 100 mil reais. É muito maior do que o próprio valor. Ele vetou, ou seja, dependendo do caso, pode ser que sim, né? No caso, multa pretoriana é 100%. Vetou multa de ofício, ou seja, continua podendo dar multa de ofício. Vetou gradação da pena, em casos específicos. Vetou autorregularização. Vetou caso de suscitação de controvérsia. Vetou transações tributárias, vetou dar em garantia fiança bancária, que era uma ferramenta muito boa porque permite a defesa, e vetou alguns critérios de cooperativa. Basicamente, tirou tudo e voltou do jeito que era antes, talvez um pouquinho mais pesado, mas temos aí muita coisa para ver acontecer. Mas é mais um tipo de movimento do governo atual com relação à busca por arrecadação maior, tá bom? Uma boa tarde. Se tiverem dúvida, manda e-mail, entre em contato conosco. Abraço.